E aí pessoal, Persian Rick trazendo outra gameplay física de One Piece para vocês. Comentada para você que não sabe jogar One Piece e quer aprender, e para você que só quer entender o que está acontecendo na tela. Desta vez eu estou trazendo de volta o meu deck preferido desde a OP16, que é o Bug de Impel Down. E eu estou enfrentando um novato que eu enfrentei no campeonato de Starter Decks, que ele está voltando com um deck de Kuzan, que ele melhorou e disse que ficou muito bom. Vamos ver se o Bug vai conseguir parar o Almirante de Gelo? Na rolagem de dados eu ganhei e eu escolhi em segundo, que é a melhor curva para o Bug jogar. E também é a curva que dificulta muito ao Kid de fazer o combo do Garp novo do Starter Deck tão cedo. Ou seja, ele vai conseguir fazer lá só pro turno de 7 dons. Ou seja, eu vou atrasar um pouquinho a gameplay do Kuzan e vou começar a desenvolver melhor meu board. O novo ST do Kuzan melhorou demais o deck do Kuzan, ficou muito mais forte. Agora o Kuzan consegue colocar personagens grandes do deck dele muito mais facilmente no jogo. E vamos lá, bora começar essa partida aí. Eu, se eu não me engano, eu não vim com nenhum carta de custo 2 que eu precisava jogar no início do jogo. Mas eu vou conseguir desbricar isso daí com uma carta TET que eu uso dentro do deck do Bug agora. O oponente passou, não tinha Tashig para jogar, passou para mim. Eu vou jogar uma carta que não parece rodar nesse deck, mas eu achei bem legal, principalmente quando você vai em primeiro e sua mão tá toda bricada. Eu vou pagar um e vou jogar a Kaia. A Kaia me permite comprar duas cartas e traçar duas cartas, ou seja, eu vou ver duas cartas novas. Apesar da minha mão tá muito boa para jogar no late game, que é um Galdino e vários prisioneiros, eu vou descartar o Galdino e um prisioneiro, porque atualmente ele não me agrega em nada na minha gameplay. E aí eu não achei ainda um custo 2, vou jogar outra Kaia, comprar mais duas cartas e descartar mais duas cartas. E, se eu não me engano, eu devo descartar dois prisioneiros. Mas foi muito importante porque me ajudou a achar algumas peças essenciais para o meu combo, que foi um Bug e um custo 2 para poder fazer no próximo turno. Turno de 3 dons do Kuzan, ele vai pagar 3 e vai jogar o Sengoku. Sengoku você descarta uma carta, olha o top 5, pega duas cartas da marinha, coloca na sua mão e pelo efeito do Kuzan você vai comprar uma terceira carta, ou seja, você está vendo 3 cartas novas. Muito forte. Ainda bem que na rotação do ano que vem essa carta não vai rotacionar, porque pesaria demais para o deck do Kuzan, principalmente levando em conta que o deck do Kuzan não tem tanto Search para dar, principalmente que a Tashig vai rotacionar no que vem. Ele pegou um Monkey D. Garp, que é o combo dele, e um Kobe Blocker novo também do ST, que é muito forte, permite o Kuzan ver duas cartas a mais durante o turno, o Kobe, joga bastante. Pessoal, se você estiver escutando barulho de rua, barulho de pássaro, peço desculpa, mas a rua aqui é movimentada, tem muito barulho, espero que minha voz esteja sobressaindo esses barulhos, mas continuamos. Ele passou para mim um turno de 4 dons, eu não tinha muito o que fazer, eu poderia bater com Bug e desenvolver um personagem de custo 2. Aí eu tava decidindo se eu batia 6 ou se eu batia 7, eu resolvi bater 7, que era uma melhor opção, principalmente para o Kuzan não defender esse ataque. E ele não defendeu, tomou, então deu bom. Vou pagar 2, vou jogar o Mr. Two Bonkurei, que no on-play dá um draw, e com um dom anexado quando ele ataca, copia o ataque do líder do oponente. Então, ou seja, eu já tô com o efeito do Bug ativado, porque tem um dom. Então, se ele tirar esse Bonkurei por algum motivo aí, eu já consigo jogar um prisioneiro de Impel Down. Ele foi um turno de 5 dons, vamos ver como é que ele vai desenvolver esse turno dele agora. Eu tenho bastante segurança em jogar com Bug, porque é um deck que eu já joguei muito, já perdi muito e já entendi como é que o deck funciona, principalmente se o oponente vier totalmente contra a vida. Ele jogou o Kobe, e o Kobe quando ele joga, ele descarta uma e compra uma, ou seja, pelo efeito do Kuzan ele vai comprar mais uma. Ele vai descartar uma carta que ele não quer e vai ver duas cartas novas, muito forte, fora que o Kobe é um blocker, ou seja, ele pode matar esse Kobe a qualquer momento para impedir um ataque. Pagou mais 2, jogou outro Kobe, descartar uma carta, comprar uma carta e pelo efeito do Kuzan comprar ainda mais uma. E ainda sobrou um Non que ele pode anexar no Kuzan e bater 6 vida. Como minha mão está um pouquinho pequena, eu provavelmente não vou defender se ele vier 6 vida, assim como ele veio. E vou tomar minha segunda vida. Eu estava ali tentando desenvolver um pouquinho a mão
para começar a poder defender e ter uma reação melhor de defesa. Cheguei aos meus 6 dons. Vamos ver o que eu vou fazer com 6 dons. Lembrando que eu sempre tenho que deixar um dom no bug para poder ativar o efeito dele. Então ali eu já contei. Um dom pro bug, tô batendo 6 na vida. Vamos ver se ele vai dar um 2k counter ou 2-1k. Ele resolveu blocar com o Kobe, o que me deu mais ou menos a ideia que a mão dele não estava tão boa para desbricar assim. Para defender no caso. Bati 6 com um bom curei. Ele tomou, então me revelou a situação que a mão dele não estava muito boa. Paguei 4, joguei o Crocodile de Impel Down. Crocodile de Impel Down. Eu volto um custo 2 ou mais para minha mão de Impel Down e posso jogar um custo 2 ou menos da minha mão de Impel Down. Eu vou jogar o próprio Bom Curei para comprar uma carta e pelo efeito do bug eu vou jogar um prisioneiro de Impel Down porque um personagem de Impel Down foi removido do campo. Muito forte esse combo aí, muito poderoso. Passei o turno pro oponente, vamos ver o que ele vai fazer. Chegou aos famosos 7 dons, que já é um perigo porque agora ele consegue jogar o Garp, que consegue trazer um personagem da marinha de 8.000 de poder ou menos da mão do oponente de graça. A diferença desse Garp pro Garp custa 8 é só que você não tem que descartar uma carta. Fora que esse Garp novo também é um K counter, ou seja, ele não é um brick na mão igual o antigo Garp. O deck do Kuzan recebeu ótimos suportes do starter novo que saiu. E com certeza meu oponente, como ele tem o Garp na mão, ele vai fazer esse Garp aí. Eu não tenho nenhuma dúvida. Pagou 6. Vai fazer o Garpão lá. Garpão você pode jogar um personagem da marinha de poder 8.000 ou menos. Ele vai jogar o Sakazuki. O Sakazuki tem, no on-play dele, ele dá 2 draws. Então tecnicamente meu oponente jogou 2 cartas e comprou 2 cartas. Saiu no 0 de diferença aí. Não perdeu nada na mão, praticamente. Ele ainda tem um dom sobrando. Vamos ver como é que ele vai desenvolver esse dom aí. Botou o dom no Kuzan. Vai bater 6 na vida. Vamos ver se eu vou counterar. Eu vou dar blocker com Crocodile e vou dar 1k para poder defender. Passou o turno para mim, comprei. Eu agora estou começando a estabilizar meu board. Eu tenho que tentar chegar no letal o mais rápido possível. Se eu deixar o Kuzan desenvolver muito board, é problemático porque eu não defendo muito bem ataques de 8.000 ou mais de poder. Eu tenho ali 8 dons, vamos ver como é que eu vou desenvolver esses 8 dons aí. A minha ideia é encher o máximo do tabuleiro que eu conseguir de personagem, porque é muito fácil conseguir chegar a valores altos com deck do bug de 7, 8, quando os prisioneiros têm 6.000 de poder. Tô batendo 7 vida. Vamos ver se o oponente vai ou não defender esses 7 vida aí. É essencial talvez que ele defenda, principalmente para a vida dele não abaixar tanto assim. É complicado pro oponente. Eu sei que é uma situação complicada defender 7, principalmente que eu sei que o deck do Kuzan não roda tanto 2k counter quanto deveria. Mas ele deu 3 1k, o que me provou que a mão dele estava bem ruim para defender. E aí eu bati mais 6 com o Bom Curei. Vamos ver se ele vai defender com esse Bom Curei, ou se a mão dele tá bem bricada mesmo. Eu tô sempre sentindo que o oponente não tem tanta defesa. Resolveu gastar o Kobe Blocker. Resumindo, ele não tem tanta coisa de proteção assim. Paguei 5, joguei o Bug. Bug quando jogado me dá um draw. E eu posso jogar um prisioneiro de Impel Down de graça da minha mão. Então eu enchi o campo. Eu resolvi não bater com mais ninguém, porque eu quero tentar segurar para tentar dar o letal do próximo turno. Se for para passe eu dar o letal no próximo turno, né? Tudo indica que talvez eu consiga tentar dar o letal. E eu tenho que tentar dar o mais rápido possível, porque agora nesse turno ele vai a 9 dons. E ele já consegue fazer o Garp antigo, o Garp de custo 8, que você traz uma carta da sua mão para poder jogar um marinheiro de poder de 8.000 ou menos. Ou seja, ele consegue colocar 2 bichos de 8.000 de graça, em 2 bichos de 8.000 com apenas 8 dons. É muito forte. O deck do Kuzan não roda tão bem contra decks tão agressivos que agilizam rápido o jogo, porque o Kuzan tem que montar a mesa, tem que desenvolver jogo. Inclusive ele jogou esse Garp, vai ter que descartar uma carta, vai comprar uma carta pelo efeito do Kuzan e vai jogar um outro marinheiro de poder 8.000 ou menos. Pode ser um Kuzan, pode ser um Sakazuki, pode ser um Show que vai voltar a carta da minha mão para o fundo do deck, ou pode até mesmo ser um Kuzan que vai travar minha mesa, e foi o Kuzan.
O Kuzan, quando ele joga, você descarta uma carta e trava um personagem do inimigo de atacar no próximo turno. Ou seja, no próximo turno eu vou ter pelo menos 3 atacantes, sem contar o líder. E eu tenho que acertar pelo menos 4 ataques. Contando com o líder, são 4 ataques. Ele descartou uma carta, comprou uma carta pelo efeito do Kuzan. Vamos ver quem que ele vai frisar. Todos ali tem 6.000 de poder, então não faz diferença. Mas ele resolveu frisar aquele prisioneiro ali do canto. Não sei se vai me afetar tanto no próximo turno quanto deveria. Mas agora eu vou receber alguns ataques poderosos na cara. Sobrou um dom. E lembrando que pelo efeito Sakazuki ele pode descartar uma carta para dar um dom restado para outro personagem. Ele está ali lendo as cartas. Lembrando que o jogador deve ser a 4ª ou 5ª vez que ele joga com o deck. Ele não conhece todos os efeitos ainda, tá? Então levem em consideração. Ele botou um dom no Sakazuki. Vamos ver se ele vai manter esse dom no Sakazuki. Eu não acho que seria interessante não. Tá batendo 6 na vida com Garp. 6 na vida, vamos ver se eu vou defender. Mentira, ele tá pensando e resolveu bater no Bonkurei. O que pra mim é bom, porque eu vou deixar o Bonkurei morrer. Vou usar o efeito do bug e vou descer um prisioneiro de Impel Down de graça da minha mão. Ou seja, acabei de colocar o 4º atacante em jogo. Porém, o efeito do bug não está mais valendo para esse turno, então eu não posso gastar meu Crocodile Blocker para defender o ataque. E aí ele tá batendo com o Sakazuki, ele leu o efeito errado do Sakazuki. O efeito dele é ativação na main, não quando ataca. Eu só expliquei para ele o efeito ali, só para corrigir, para não ficar errado. Ele ativou o efeito Sakazuki, vai descartar uma carta da mão dele e vai dar um dom restado para o líder ou para um personagem dele. Lembrando que ele ainda vai comprar uma carta pelo efeito do Kuzan. Aí ele vai dar um dom anexado, um dom restado para o Kuzan, ou deu para o Kuzan e tá batendo 6 na vida. 6 na vida, vamos ver se eu vou defender, vamos ver se eu vou dar um 2K counter ou se eu vou tomar. Era bom eu dar um 2K counter e eu vou dar. Não deixar a minha vida chegar tão baixa assim. E aí esse ataque aí de 9 eu não vou dar conta não. Esse ataque de 9 eu tenho que tomar. Senão eu ia gastar muito recurso da minha mão que eu não poderia gastar. Eu tô com 2 vidas. Eu tô com 5 atacantes contando com o líder. E eu tenho um sonho. Ele tem 3 cartas na mão de Kuzan. E a ideia é tentar vir pro letal. Porque se eu não vier pro letal, no próximo turno ele vem pro letal. Ele tem 3 bichos que bate 8.000, um que bate 6 fora o líder. É muita coisa para defender e eu não tenho tanta defesa assim. Cheguei nos 10 dons primeiro, então eu tenho 10 dons ali disponíveis para tentar chegar no letal. Eu estava fazendo os cálculos de quanto que eu ia precisar mais ou menos para bater. Então eu resolvi primeiramente bater 8. Por que eu ia bater 8? Porque aí eu ia ver como é que estava o estado da mão dele. Se ele tinha muita defesa ou pouca defesa. Ou se eu já ia fazer ele gastar pelo menos um pouquinho de defesa. Tecnicamente bater 8 já força ele gastar 2 2K para defender. Se ele não tiver 2 2K já é uma ideia para mim. Que ele não está com a mão tão defensiva assim. Ele tomou, o que prova um pouco minha hipótese que a mão não estava tão defensiva assim. Eu bati 8 de novo com outro prisioneiro, ele tomou. Resumindo novamente, a mão dele não estava tão defensiva assim. Eu bati 7 com bug para forçar alguns counters ali da mão dele. Ele tem que me dar 1K e um 2K, vamos ver se ele vai me dar. Me deu 1K e um 2K. Eu tenho ainda mais 4 dons para bater. Vou bater 7 com o Crocodile. Eu tenho que acertar esse ataque para conseguir vencer. Ele estava só com 2 cartas na mão. Foi a 3 cartas na mão, tomou. E aí eu vou bater 9 e rezar para ele tomar. Vamos ver. Vamos ver se ele tem defesa. Bom, não tem defesa. Vitória do bugzinho dessa vez. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe. E lembre-se, vai aparecer muito mais vídeos aqui no canal por agora. Dito tudo isso, pessoal, valeu!